Olá, quinto ano, como vocês estão? Espero que vocês estejam, todos bem. A tia tá morrendo de saudade, mas enquanto não voltamos às nossas aulas, na nossa sala de aula, vamos aqui às nossas videoaulas, não é isso? Então, eu quero saber quem é que tá fazendo isso aqui, lavando as mãozinhas, né? Fazendo a sua higiene diariamente. Nós sabemos que nós temos um vírus aí, né, que ainda não tem um remédio correto, uma vacina correta, né, para poder empatar que ele chegue ou que ele reage no nosso corpo. Mas nós temos e podemos fazer o que? Lavar as mãos diariamente. Lavar correto com sabonete e sempre estar secando em uma toalhinha ou em um pano limpinho e individual, tá bom? Então, não esqueçam de lavar as mãos corretinhas, as mãos, as unhas e, até aqui. Se puder, lava também o antebraço para ficar tudo ok, tá bom? Então, vindo para nossa aula de história, que hoje nós vamos trabalhar dois temas. Dois temas, tia? Como assim? Sim. Primeiro nós vamos ver a literatura indígena e depois a cultura africana. Lembra de um dos nossos instrumentos que nós falamos sobre ele na aula passada? Pronto, tá aqui, tá certo? Vamos lá. O que é a literatura indígena? A literatura indígena, como também a africana, ela está na contação de lendas. Muito bem, contação de lendas, principalmente sobre a natureza. Então eu trouxe aqui algumas lendas. Mula sem cabeça, o bicho papão e o lobisomem. São três tipos de lendas indígenas. Nós também podemos e conhecemos outros tipos de lenda. E vocês podem pesquisar para fazer essa leitura em casa, tá bom? É uma dica da tia. A lenda da Vitória Régia, uma lenda lindíssima, né? Que acontece, que é uma lenda indígena e amazônica. É originalmente da Índia, onde ela se afogou ao inclinar-se no rio, para tentar beijar o reflexo de quem? Da lua. Então, muitos dizem que os índios, né, falavam que a lua era Jaci, e por quem a Índia estava o quê? Apaixonada. Então, pesquisem, né, essa lenda da Vitória Régia, que é uma lenda lindíssima, que fala sobre a natureza, que é um dos pontos principais na contação das lendas dos indígenas, tá bom? Existe também na literatura indígena divisões de gêneros textuais, de acordo com cada situação. Por exemplo, a narrativa, a instrutiva e canções e inovações. Cada uma, eu vou citar para vocês o que é cada uma. Por exemplo, as narrativas são para situações diferentes do cotidiano indígena. As instrutivas ensinam os costumes e tradições, que é a questão da pesca, da caça, dos mantimentos, da limpeza, da plantação. Os brinquedos que as crianças brincavam, utilizavam, as danças, né? E as canções são os momentos de um momento específico para compor, para o comportamento, né? De como se diz assim, a questão de como eles estavam naquele momento. Se eles estavam aborrecidos, se eles estavam amoroso. Então as canções que eram transmitidas na hora que eles cantavam tinha muito a questão de como está no momento, a emoção que eles estavam passando no momento.
E as inovações na questão da literatura, eles falam sobre o tratamento, né, as curas medicinais. Mas como assim? Quando eles utilizavam os chás, as plantas para fazer as curas na tribo quando eles estavam doentes ou estavam sentindo alguma coisa, então eles utilizavam as inovações, algumas misturas para fazer as curas medicinais. Isso é um pouco da literatura indígena, tá bom? Agora, vindo para a cultura africana. A cultura africana, nós vamos visar bem a gastronomia. Gastronomia é a questão dos alimentos, da alimentação dos indígenas. Mas os africanos tinham um domínio muito da caça e na técnica de coação ou cozimento. E essa caça, eles buscavam quem? Os elefantes, as girafas, javalis, os búfalos, bodes, carneiros e outros. É por isso que esses animais estão bem introduzidos na alimentação africana, porque eles caçavam para poder se alimentar. Quando os africanos chegaram aqui no Brasil, na condição de escravo, né, que eles foram trazidos, eles viviam em senzalas. Essas senzalas, eles preparavam a alimentação deles lá dentro da senzala. Essa alimentação era composta por farinha e por feijão e alguns restos de carne que era doada dos patrões, né, deles. E eles faziam também pirões, os pirões com papa de farinha de trigo, outras coisas. E daí, gente, se originou o famoso cuscuz, que hoje todos, né, comem, degustam cuscuz e outros pratos. Surgiu também da cultura africana, quando eles conheceram o milho, eles desenvolveram a canjica, o mucuzá, o angu, a pamonha, que é uma das comidas típicas, né, daqui do Brasil, que esse mês de junho nós também degustamos muito. Por que no mês de junho? Porque é o mês das festividades juninas, onde é de mais fácil encontro, de mais fácil acesso à população, né? Que é o milho, a canjica, o mucuzá, o angu e a pamonha. Com o açúcar, eles faziam doce. Eles elaboravam os doces. Mas também tem outros pratos, né, da cultura africana que eles foram recriados aqui no Brasil, né, e dando outra origem. Por exemplo, a moqueca, a feijoada, que é um dos pratos bem saborosos. Também foi lá da cultura indígena que trouxeram, da cultura africana, que trouxeram a feijoada e foi recriada essa feijoada, e hoje nós temos aí a feijoada brasileira, o mocotó, o vatapá, também foi lá da cultura indígena. E um dos pontos principais que os africanos sabiam fazer era se alimentar. Eles se alimentavam muito bem, era uma alimentação saudável, e quando eles se reuniam para se alimentar, era uma alegria e uma diversão, porque além das comidas que eles faziam, né, por ser muito saudável, por ser da natureza, coisas que eles caçavam, que eles plantavam, né, e colhiam ali, eles também não esqueciam da música. A música e a dança. Sempre que eles se reuniam para se alimentar, eles apresentavam essa alegria através da música e da dança. Que nós vamos ver esses dois assuntos, a música e a dança africana, na nossa próxima aula. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido um pouco da nossa literatura indígena. A literatura indígena é representada pelas lendas e a cultura africana na gastronomia, que alguns pratos que hoje nós degustamos vêm lá dos africanos. Alguns se modernizaram, outros continuam do mesmo jeito, porém nós
algumas origens vêm lá da nossa cultura africana, tá certo? Um beijo para cada um, até a próxima aula.